Brasil, aqui com você é o pastor Valdir Bahia, e para mim é uma honra muito grande estar comigo aqui na cidade de Vitória da Conquista. Ele que está passando por diversas cidades de Vitória da Conquista, vai estar hoje também em Planalto. O povo de Vitória da Conquista te ama, pastor Abílio Santana, e é uma honra estar comigo aqui. Pastor Abílio Santana. A honra é toda minha. Eu quero aproveitar o ensejo e te agradecer, querido Val Bahia, aproveitar também o ensejo e agradecer a querida técnica de áudio, a missionária Karina Bahia, que está por trás das câmeras, e não posso deixar de magnificar os céus pela vida de todos os amados internautas, já que o mundo virtual nos interliga ao outro lado do mundo. Eu quero louvar os céus pela vida de todos os amados internautas espalhados por todo o globo terráqueo. Deus abençoe. Eu tenho umas perguntas aqui para o senhor. Vamos lá. Aqui no nosso podcast, e também está também aqui ao vivo também para todas as redes sociais e a audiência. Pastor Abílio Santana, no Sudoeste Baiano inteiro aqui, a nossa programação, não só no Sudoeste Baiano, como toda a Bahia inteira, e também pelo Brasil também, nos escutando. Pastor, sobre a questão de Camboriú, né? Teve toda uma polêmica muito grande de Camboriú, e o senhor era um dos pregadores preferidos de lá também, até hoje também, mensagens cicladas lá em Camboriú. Isso dá o crescimento também das mensagens do pastor Abílio Santana. O senhor voltaria a pregar novamente lá em Camboriú, depois de tudo do que aconteceu? Meu querido Val e amados internautas, olha, a sua pergunta ela é muito, mas muito bem-vinda. Eu penso o seguinte: todo profissional da área de imprensa pergunta o que a população gostaria de perguntar e não tem oportunidade. Se eu voltaria a pregar em Camboriú? Veja bem, eu agradeço muito aos céus pela vida do querido, em memória, pastor Cezino Bernardino. Ele lançou muitos pregadores e ajudou muitos pregadores que eram conhecidos em algumas regiões, mas não eram conhecidos mundialmente. Porque Camboriú, caiu em Camboriú, quando eu digo caiu, passou por Camboriú, essa é a expressão, é lançado em todo o mundo propriamente dito. Então eu já era conhecido, né, em todo o Nordeste, em alguns estados do Sul, mas em alguns estados do Sul, o Sul é composto por 3 estados, eu era um pouco conhecido nos 3 estados do Sul, mas tinha cidades que ainda nem sabia quem era Abílio Santana. Então quando eu passei em Camboriú, isso na década de 90, né, no finalzinho da década de 90, então Camboriú lançou meu nome cosmocraticamente. Então eu louvo aos céus pela vida do pastor Cezino. Então dali para cá, Camboriú passou a trilhar outros caminhos, né, que eu particularmente não concordava. Mas eu tenho convicção que a direção não sabia quem era a direção. O pastor Cezino Bernardino. E o que eu falei em alguns podcasts, eu disse: se me convidarem eu não irei, porque o que eu sabia, com provas tangíveis e palpáveis, do que estava acontecendo ali. Antes porém, quem conhece o novo presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, o pastor presidente daquela igreja, que é o digno pastor Zilmar Miguel. Não, final Miguel, isso aí. O famoso e conhecido pastor Zilmar Miguel, se não me falha a memória, só sei que são três nomes. O final é Miguel, pastor Zilmar Miguel. Quem conhece, na minha opinião, deve... Está sendo ao vivo? Está ao vivo, fica à vontade. Então, se está ao vivo, se tá ao vivo, agora já é. Então, como eu vim dizendo, o pastor Zilmar Miguel, né, tem um outro nome, mas o nome do meio, e que eu
não me recordo bem, mas é conhecido como Zilmar Miguel. Você dá um Google aí, você vai ver o nome completo dele. Quem o conhece de perto sabe do caráter daquele homem. Um homem que colocou a casa em ordem, um homem digno de uma respeitabilidade que eu, particularmente, eu presto continência aos céus pela vida do pastor Zilmar. Um homem assim, digno de respeito. E aí a pergunta é, você pregaria em Camboriú? Se fosse eu, presidente, não convidaria o Abílio por conta do que foi propagado. Né? É a semelhança de você rasgar um papel e jogar pela janela do apartamento, você nunca mais junta. Então, se me convidar, é óbvio, né, que eu atenderei com muito prazer. E por que você dizia que não iria lá? Por conta do que estava acontecendo lá. Mas é sabido que a casa foi colocada em ordem e o trabalho que o Gideões Missionários da Última Hora presta é um trabalho digno de toda a respeitabilidade. Eu, como jornalista e radialista, pode ter certeza que eu sempre estou atento a todos os irmãos, né, organizador de evento. O povo até hoje pede a Bíblia Santana dos Gideões. Até hoje. Até hoje. Então, foi uma honra, meu pastor, o senhor estar aqui conosco nesse podcast e respondido a pergunta para todos os internautas das redes sociais. Obrigado.